Olá, Sistema Digestório, parte 5. Aula anterior, Sistema Digestório, parte 4, vimos mecanismo hormonal do estômago. Nós vimos na última aula que o estômago produz um hormônio chamado de gastrina. O hormônio gastrina, produzido pelo estômago, ele atua sobre o próprio estômago e incentivava a produção do suco gástrico, né? E vimos aqui na última videoaula, parte 4, que esse suco gástrico produzido pelo estômago é composto principalmente de HCl, ácido clorídrico, o que torna o pH estomacal ácido, 1,8, 2,2, mais ou menos 2. E nesse suco também existe uma enzima inativa, um zimogênio, chamado de pepsinogênio. E esse pepsinogênio, em função do HCl, o ácido clorídrico, né? A enzima inativa se converte em enzima ativa, enzima pepsina que realiza a digestão de proteínas. Isso vimos na parte 4, né? Sistema digestório. Nessa videoaula, parte 5, veremos mecanismo de ação de hormônios do intestino delgado. Veremos nessa aula mecanismo hormonal do intestino delgado. Veremos nessa videoaula que o delgado libera 3 principais hormônios que estão ligados, obviamente, ao processo digestório, tá? Lembrar que o delgado é o local de principal digestão e absorção de moléculas do corpo. Lembrar que o grosso também, intestino grosso, absorve água e sais. O delgado, intestino delgado, é o local de maior digestão e absorção de moléculas do corpo. E nessa videoaula veremos a ação dos hormônios do intestino delgado. Vamos começar. O alimento, quando sai do estômago e vai para o intestino delgado, né? Essa massa que sai do estômago e vai para o delgado, na verdade, é uma massa branca, pegajosa, grudenta, pastosa, chamada de quimo. Então, o que sai do estômago e vai para o delgado é uma massa branca, pastosa, pegajosa, chamada de quimo. Quer dizer, o que é que aconteceu no estômago? Um processo chamado de quimificação. Como assim quimificação? Formação do quimo. Quer dizer que você nunca fez o quilo, né? Você nunca fez o quilo. Você acabou de comer, alguém falou assim para você: olha, você não pode tomar banho, não pode ir na piscina, vai passar mal, vai virar a cara, né? vai ter alguma coisa desse tipo, né? Tem que fazer o quilo. Peraí, tem muita coisa complicada nessa história toda, muito erro, inclusive de português. Agora, a palavra que interessa é quimo, nunca foi quilo. Então, o alimento que sai do estômago e vai para o delgado, se você pensar em quilo no estômago, está errado. Se eu pensasse em quilo no delgado, é outra história, é outro assunto, a gente vai chegar lá. Então, quando o alimento sai do estômago e vai para o delgado, é uma massa branca, pegajosa, grudenta, pastosa, chamada de quimo. Ele foi para o delgado, não foi? Repetindo, parte inicial do delgado, duodeno. Quer dizer que o quimo, né, sai do estômago e vai para o delgado, parte inicial do duodeno. Agora, o que é legal nessa história? O quimo, quando sai do estômago e vai para o delgado, parte inicial do duodeno, ele se encontra ácido. Ele é uma massa ácida. A pergunta é: por que o quimo é uma massa ácida? Não saiu do estômago? No estômago eu não tenho o HCl. Então, devido à acidez proporcionada pelo HCl, essa massa química que sai do estômago e vai para o delgado, parte inicial do duodeno, é uma massa ácida. Eu cheguei então no duodeno, parte inicial do delgado. Vamos recapitular? O que é delgado? Delgado quer dizer fino, sensível, delicado. Tanto é que, falando isso aqui na parte 2 do sistema digestório, que o delgado, por ser bem fininho, né, e ter 6,5 metros aproximadamente, alta superfície de contato, a absorção no delgado ela é violenta. Tanto é que o local de maior digestão e absorção de moléculas do corpo é o delgado, começando agora nessa aula pelo duodeno. Quer dizer que o quimo é uma massa ácida que chegou no duodeno, que é fino, sensível e delicado. Então a pergunta é: já que ele é delicado, ele suporta acidez? Obviamente que não. Então, por ser duodeno, parte inicial do delgado, ele não suporta essa acidez dessa massa chamada quimo. Então, por não suportar a acidez, existe uma espécie de irritação que o duodeno vai sofrer, tá? Porque a acidez não é bem-vinda. Aliás, não é bem-vinda por 2 motivos. O duodeno quer dizer parte inicial do delgado, fino, sensível, delicado. Por ser delicado, já não suporta acidez. Essa massa ácida prejudica o intestino. E além do delgado, parte inicial do duodeno, não suportar acidez, se você recapitular a matéria comigo, que nós já vimos na parte 2 do sistema digestório, o pH do delgado tem que ser básico, 7,8 a 8,2
2 para que as enzimas possam atuar. Então eu estou com um problemão aqui. O quimo chega ácido no duodeno, parte inicial do delgado. Duodeno, parte inicial do delgado, fino, sensível, delicado, ele não suporta acidez. E além de não tolerar a acidez, toda enzima que atua dentro do delgado só atua em pH básico de 7,8 a 8,2. Moral da história, a acidez não é bem-vinda, eu vou ter que acabar com a acidez. Então eu vou ter que neutralizar essa acidez, tornando o intestino delgado básico aproximadamente 8. Aí vem os hormônios. Acabamos de ver que no estômago atua um hormônio chamado gastrina, e a gastrina incentivou todo esse mecanismo que você está visualizando na tela. A gastrina, né, incentivou o suco gástrico, formado de HCl, de pepsina e outros componentes aí. Agora, os hormônios pertencem ao intestino. Para eu acabar com a acidez do delgado, parte inicial do duodeno, o próprio delgado libera hormônios que são jogados na corrente sanguínea. Então, olha que legal, entenda. O quimo chegou ácido aonde? Duodeno, parte inicial do delgado. O duodeno não suporta acidez, porque é delgado, é fino, sensível e delicado. E as enzimas que atuam dentro dele só atuam em pH alcalino, básico, mais ou menos 8. Então, a acidez não é bem-vinda. Para acabar com essa acidez, o delgado libera hormônios. Então, inicialmente, para você entender, o meu objetivo nesse momento é mostrar para você que os hormônios são produzidos pelo delgado para tentar neutralizar a acidez. Entenda, cada hormônio tem várias funções. Eu vou tentar me ater nessa aula, obviamente não é uma aula específica de hormônio, é uma aula sobre sistema digestório, então eu vou tentar mostrar a ação dos hormônios na digestão. No futuro, no sistema endócrino, veremos outras funções que esses hormônios possuem. Nesse momento, somente funções principais ligadas à digestão, ok? Quer dizer que o duodeno, para tentar eliminar, neutralizar, acabar com essa acidez, o duodeno, parte inicial do delgado, libera hormônios na corrente sanguínea. Os dois principais hormônios mais conhecidos são a secretina, que é jogada na corrente sanguínea, e a colecistocina, também chamada colecistoquinina, também jogada na corrente sanguínea. Lembrar que o hormônio sempre é lançado na corrente sanguínea. E outra coisa, entenda também mais uma vez, né? O intestino delgado é uma glândula? Não! Então, mais uma vez, perceba que hormônios são produzidos por outras regiões que não sejam glândulas, né? Quer dizer que o intestino é um órgão também com função glandular. Quer dizer que o duodeno, parte inicial do delgado, joga na corrente sanguínea para tentar neutralizar a acidez, a secretina e a colecistocina. Ou colecistoquinina, que é a mesma coisa. Principal função destes hormônios na digestão. Eu vou começar com uma ideia geral, tá? Aquela que normalmente aparece mais e com o passar da aula eu vou aprofundando e puxando algumas observações com você. A secretina, ela atua principalmente sobre o pâncreas, sobre a glândula pâncreas. Já o hormônio colecistocina ou colecistoquinina inicialmente atua principalmente sobre a vesícula biliar, que armazena a bile proveniente do fígado. Lembrar que o fígado produz a bile, né, que é uma secreção, e armazena de forma temporária na vesícula biliar. Falando em digestão, esse mecanismo não aconteceu para eu tentar neutralizar a acidez do quimo. Como que todo esse mecanismo leva a neutralizar a acidez do quimo? Entenda, a secretina, ao atuar sobre o pâncreas, estimula a produção do suco pancreático. Eu vou melhorar isso aqui, por enquanto uma ideia geral, tá? A secretina atua principalmente sobre o pâncreas, estimulando a produção do suco pancreático. O suco pancreático tem dois principais componentes. O suco pancreático, repetindo, é o suco mais rico em enzimas do nosso organismo, ninguém tem mais enzimas do que ele, e além de enzimas ele tem HCO3- bicarbonato. Pode aparecer para você também na forma de NaHCO3- bicarbonato de sódio. Tá? Quer dizer que como o suco pancreático tem bicarbonato, qual que é a natureza do bicarbonato? Não é um sal, na verdade o bicarbonato é um íon tampão. Ele tem natureza alcalina, quer dizer que ele neutraliza pH. Olha que lindo, que criação linda que a natureza fez com a gente, né? Quer dizer que o suco pancreático tem bicarbonato que vai ajudar a neutralizar a acidez. Então entenda, devido ao bicarbonato, vou colocar aqui em cima para a gente lembrar, o bicarbonato deixa o suco pancreático então alcalino. E essa basicidade, obviamente, vai auxiliar a neutralizar a acidez do quimo. Muito lindo, muito bonito.
perceberam. Agora, uma observação interessante, eu falei que o suco pancreático é composto de enzimas e bicarbonato, e que a secretina atuando sobre o pâncreas estimulou a produção do suco pancreático. Na verdade, a secretina atuando sobre o pâncreas estimulou apenas a produção do bicarbonato e não das enzimas. Então, o suco pancreático é porque, na verdade, essa historinha geral é a que se vê mais comumente em provas, né? Mas a grande verdade é que a secretina atuando sobre o pâncreas não estimula totalmente a produção do suco pancreático, apenas parte do suco pancreático, no caso, o bicarbonato. Então, a secretina atuando sobre o pâncreas estimula no suco pancreático a produção do bicarbonato, que deixa o suco pancreático alcalino, que vai auxiliar na neutralização da acidez do quimo, que chegou, obviamente, no duodeno, parte inicial do delgado, ok? Ah, Dalton, mas você fala, mas Dalton, e as enzimas? É a colecistocina. Olha que lindo, eu falei que a colecistocina vai atuar principalmente sobre a vesícula biliar, porém a colecistocina ou colecistoquinina atua sobre o pâncreas também, tanto é que a colecistocina é também chamada pancreosimina. A colecistocina ou pancreosimina também atua sobre o pâncreas, zimina, porque estimula a produção das enzimas. Então, enquanto a secretina atua no pâncreas, estimulando o bicarbonato presente no suco pancreático, tornando-o alcalino, a colecistocina, colecistocinina ou pancreosimina também atua sobre o pâncreas, estimulando a produção das enzimas. Certo por enquanto? Já repetindo a ideia sobre a neutralização da acidez do quimo, a colecistocina atuando sobre a vesícula biliar estimula a produção da bile? Não. Estimula a liberação da bile, porque quem produz a bile é o fígado. O fígado produz a bile, armazena na vesícula biliar, e o hormônio colecistocina ou colecistoquinina, atuando sobre a vesícula biliar, estimula a vesícula a liberar a bile. É a liberação, bile que veio do fígado. Repetindo, a bile, como comentado em aulas passadas, ela é rica em sais biliares. Por ser rica em sais, a bile realiza a emulsificação de gorduras, que é um tipo de digestão física. Física por quê? Porque a bile percebeu, obviamente é fácil perceber, que a bile não tem enzimas. Como a bile não tem enzimas, a emulsificação não é uma digestão química e sim física, já que a bile não tem enzimas. A bile é rica em sais biliares, responsáveis pela emulsificação de gorduras, que prepara a gordura para sofrer ação no futuro da ação das enzimas pertencentes, por exemplo, ao suco pancreático. Por enquanto, tudo bem? Agora, por ser rica em sais, de novo, não é rica em sal? Então a bile é o quê? Alcalina. Já que é rica em sal, a bile também é uma substância básica, é uma substância alcalina. Eu vou colocar aqui embaixo para lembrar você, tá? Quer dizer que a vesícula biliar, dentro dela nós temos a bile rica em sais, o que deixa a bile alcalina. Ou seja, o suco pancreático que vem do pâncreas é alcalino, devido ao bicarbonato. A bile da vesícula biliar é alcalina, porque é rica em sais. Você concorda comigo que se eu pegar, no caso, o suco pancreático do pâncreas, que é alcalino, e se eu tiver a bile, que é alcalina, e jogar os dois, lançar os dois dentro do intestino, o que era ácido não fica básico? Sim, eu neutralizo a acidez do quimo. pH vai girar em torno de 7,8 a 8,2. Quer dizer que o suco pancreático sai do pâncreas e virá para o duodeno. A bile sai da vesícula biliar e virá para o duodeno, e ambos são alcalinos. Como ambos são alcalinos, dentro do duodeno eu neutralizo a acidez do quimo. O que era ácido fica básico, em média 7,8 a 8,2. Mas aí vem a pergunta, né? Vai falar assim, mas como é que eu vou lançar o suco pancreático do pâncreas até o intestino? E como que eu lanço a bile da vesícula até o intestino? Canais. Existem canais que ligam o pâncreas ao intestino, levando o suco pancreático, e canal que liga a vesícula biliar ao intestino, levando a bile até o intestino. E esses canais, obviamente, têm nome, né? O canal que liga o pâncreas ao intestino delgado, parte inicial do duodeno, é chamado canal de Wirsum, e o canal que liga a vesícula ao duodeno, esse é um pouco mais famoso, é o canal colédoco. Esses dois canais levam, respectivamente, o suco pancreático
do pâncreas até o intestino e a vesícula biliar lança a bile pelo canal colédoco até o intestino. Levando os dois até o intestino, ambos são alcalinos, o suco pancreático e a bile. O que era ácido, obviamente, fica básico, em média 7,8 a 8,2. Espetáculo, muito bonito esse mecanismo hormonal. Obviamente é complicado, nós temos que observar um pouco mais a explicação, repetir essa aula, olhar com mais detalhes, porque realmente é uma aula muito linda, tá? Por enquanto enxergamos o raciocínio de neutralização da acidez do quimo. Uma curiosidade, esses dois canais, canal de Wirsung e canal colédoco, desembocam em uma mesma abertura no intestino, que é chamado de ampola de Vater. Essa ampola de Vater é um canal único entre o canal de Wirsung e entre o canal colédoco. Então, ambos desembocam no mesmo canal. Então, obviamente, e não terminamos, falta um hormônio. Depois de todo esse mecanismo de atuação para tentar neutralizar a acidez, o duodeno libera um outro hormônio, um terceiro hormônio, que irá até o estômago. Agora, a pergunta é, qual o papel desse hormônio que sai do duodeno, vai até o estômago e é chamado de enterogastrona? Há autores que jogam a ideia de enterogastrina. Então, a enterogastrona ou enterogastrina e outras nomenclaturas é um hormônio que sai do duodeno e volta até o estômago. A pergunta é, você concorda que o alimento, quando sai do estômago e foi até o delgado, não estava ácido, não era o quimo? Se o alimento já desceu do estômago para o delgado, você deve concordar comigo que eu não preciso, nesse momento, da acidez do suco gástrico, porque o alimento já desceu para o intestino e a acidez já foi neutralizada. Se o alimento já desceu para o duodeno, o papel do estômago está, nesse momento, em linhas gerais, está encerrado. Como o papel do estômago já está encerrado, porque o alimento já desceu para o intestino, eu não preciso mais da acidez do quimo. Papel, obviamente, do hormônio, que atua no estômago. O hormônio enterogastrona, ao sair do duodeno, ele volta no estômago, inibindo a produção do suco gástrico, já que o alimento já desceu até o duodeno. Quer dizer que a enterogastrona sairá do duodeno via corrente sanguínea, irá ao estômago inibindo a produção do suco. Na verdade, quem foi que estimulou a produção do suco gástrico? Não foi o hormônio gastrina? Então, na verdade, a enterogastrona, ao atuar no estômago, inibe a gastrina. Inibindo a gastrina, haverá inibição do suco gástrico. Lindo, lindo, lindo demais. Quer dizer que o alimento sai do estômago e vai para o duodeno, parte inicial do delgado. Se o alimento já desceu para o duodeno, obviamente, o papel do estômago, nesse momento, já se encerrou. Eu não preciso mais do suco gástrico. A enterogastrona ou enterogastrina sai do duodeno via corrente sanguínea, volta até o estômago, inibe o hormônio gastrina, inibindo, portanto, a produção do suco gástrico. Por acaso você lembra que mecanismo é esse? Quando um hormônio atua inibindo o outro hormônio? Quando um hormônio atua inibindo um outro hormônio, isso é um feedback negativo. O mecanismo de feedback negativo, ele consiste em hormônio atuando sobre o outro hormônio, realizando a sua inibição. Feedback negativo também chamado de retroalimentação negativa, é a mesma coisa pra gente, tá? Então, feedback negativo ou retroalimentação negativa consiste em hormônio inibindo hormônio. A enterogastrona ou enterogastrina do duodeno, lançada na corrente sanguínea, é direcionada ao estômago, inibindo a gastrina e inibindo a produção do suco gástrico. Bom, fechamos então o mecanismo hormonal do intestino delgado, né? E vimos nessa videoaula, recapitulando rapidamente, né? A ação de 3 principais hormônios produzidos pelo duodeno, que é a parte inicial do delgado, né? O hormônio secretina, o hormônio colecistocina, também chamado colecistoquinina, e o hormônio enterogastrona, também chamado enterogastrina, ok? O hormônio secretina atuou sobre o pâncreas, estimulando a produção do suco pancreático. Porém, na verdade, o suco pancreático tem 2 principais componentes: enzimas
é o suco mais rico em enzimas do nosso organismo, é o suco pancreático e o bicarbonato. Na verdade, a secretina atuando sobre o pâncreas estimula apenas a produção do bicarbonato. As enzimas ficam a cargo do segundo hormônio, que é a colecistocina ou colecistoquinina. Então, na verdade, o hormônio colecistocina ou colecistoquinina atua sobre o pâncreas também. Tanto é que a colecistocina é também chamada de pancreosimina. E esse hormônio pancreosimina, pâncreas, né? Zimina, enzima. O hormônio pancreosimina, que é a colecistocina, atua sobre o pâncreas, estimulando a produção das enzimas. Ou seja, o hormônio secretina atuando sobre o pâncreas estimula a produção do bicarbonato, enquanto a pancreosimina, que é a colecistocina, atua sobre o pâncreas também, estimulando a produção das enzimas. Ok? Já o hormônio enterogastrona ou enterogastrina, ele sai do duodeno, parte inicial do delgado, retorna ao estômago via corrente sanguínea, realizando uma inibição hormonal, feedback negativo ou retroalimentação negativa. O que é um feedback negativo ou uma retroalimentação negativa? Hormônio inibindo hormônio. Quer dizer que a enterogastrona ou enterogastrina sai do delgado via corrente sanguínea, retorna ao estômago, inibe a gastrina, feedback negativo, inibindo a produção do suco gástrico. Muito legal. Fechamos então o mecanismo hormonal do intestino delgado. A partir desse momento, fechamos as principais ideias sobre sistema digestório. Essa foi a quinta aula sobre sistema digestório. Na sexta videoaula sobre esse assunto, considerações finais, tá? Falaremos sobre quimo, sobre quilo, comparação entre os dois e finalizaremos também algumas ideias sobre digestão em outros seres vivos, ok? Então fechamos praticamente o nosso digestório. Que legal que foi essas 5 videoaulas com você. Revise desde a primeira aula, conhecendo o tubo digestório, até essa videoaula que seria o mecanismo de ação hormonal, ok? Acesse o site www.biodaltro.com e faça exercícios, tá? Entre no ícone Fisiologia, Sistema Digestório e faça exercícios. Bom estudo para você, sucesso, beijo de novo do Daltinho para você, um grande abraço, tchau!